Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, que você lembra? Pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, pode assistir pela internet no site www.boasnovas.tv e pode assistir também diretamente pelo satélite. É só você instalar aí na sua casa um receptor de satélite e você vai conseguir ter a nossa programação, ainda que na sua cidade, aí onde você está, não tenha um canal de televisão da Boas Novas, né? É assim que a Boas Novas vai caminhando e fica pertinho de você, 24 horas por dia, levando sempre o amor de Jesus até você, buscando abençoar a sua vida. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm nos acompanhado nessa trajetória, que têm dado feedback sobre a nossa programação, tem confirmado que você tem sido abençoado. Isso nos dá força, nos dá coragem para continuar e para continuar buscando abençoar vidas através do amor de Jesus. E obrigada especialmente a você que ora pela Boas Novas e que também contribui financeiramente. Você que é um semeador de boas novas, você que já entendeu que quando você semeia aqui, você também está cumprindo o ID de Jesus, está sendo um missionário junto com a grande missionária Boas Novas. É assim que funciona. Você abençoa Boas Novas e a Boas Novas sai por aí, abençoando vidas. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele possa guardar a vida de vocês, atender os desejos do seu coração, te trazendo paz, vitória e prosperidade em todos os dias da tua vida, tá bom? Muito bom ter você conosco aqui na Boas Novas, especialmente no Cabeça para Cima. Mas olha só, e aí? Você alguma vez já se perguntou se você é uma pessoa invejosa? Já sentiu inveja alguma vez na sua vida? Já se pegou com esse sentimento? Nem aquela chamada invejinha santa? Pois é. A inveja é um dos 7 chamados pecados capitais, aqueles dos quais, segundo dizem, decorrem outros pecados menores. Mas a inveja, ela é um sentimento dos mais falados, dos mais conhecidos e talvez, dentre todos esses pecados, aquele mais fácil de identificar. No mundo nós conhecemos inúmeras histórias que giram em torno da inveja, mas na Bíblia também há muitos relatos onde esse problema ou esse sentimento, a inveja, é o pivô da história. Como lidar com a inveja? O que é, na verdade, esse sentimento que, mesmo sem querer, nós muitas vezes sentimos? É o que a gente vai ver no Cabeça para Cima de hoje, com mais um capítulo da série Os 7 Pecados Capitais. Inveja é o nosso tema no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o informativo. Quando usamos a palavra inveja, estamos nos referindo a ter inveja de alguém por ter algo que não temos. Esse tipo de inveja é um pecado. Mostra que ainda estamos sendo controlados pelos nossos próprios desejos. A inveja tem inúmeras formas de expressão, como críticas, ofensas, dominação, agressões, rivalidade e vinganças. O invejoso deseja ter algo que o outro possui sem se importar em prejudicar a outra pessoa para obter esse bem. Ter inveja indica que não estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado. Devemos estar satisfeitos com o que temos, pois Deus nunca vai nos deixar ou abandonar. Para combater o sentimento de inveja, precisamos nos tornar mais como Jesus e menos como nós mesmos. Podemos fazer isso ao estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Podemos conhecê-lo mais através de estudos bíblicos, oração, ir à igreja. À medida em que aprendemos a servir a outras pessoas, ao invés de nós mesmos, nossos corações começam a mudar. Pois é, né? Quem é maior, o que serve ou aquele que é servido? Muitas vezes a inveja pode passar por aí também. Mas e aí, fala sério, você já sentiu inveja de outras pessoas ou de outras coisas? Será que a inveja pode ser uma coisa positiva ou ela é sempre negativa? Vamos ver? Aqui no estúdio, para conversar sobre esse tema, o nosso trio de ouro. Conosco a Ana Paula Camargo, que é neurocientista, você já conhece.
Ela é também pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso. Bom, de novo você. Isso. Hoje a gente vai falar do pecado que ninguém quer admitir que tem. Né? É o pecado que todo mundo deseja esconder, que ninguém quer falar. Então é um pecado que está lá e a gente precisa reconhecer e mudar. Pois né? Pois é. Provocativo, eu fiz de propósito. Queria saber quantas pessoas responderam a minha pergunta. Será que você já se pegou ou já se perguntou se você é uma pessoa invejosa? As pessoas não querem admitir. Não, eu sou invejosa. Não, eu sou gulosa. Né? É verdade. Eu tenho raiva, mas eu sou invejosa? Não, jamais. É isso aí. Vamos ver. Vamos falar sobre esse sentimento, se é que a gente pode chamar assim. Vamos ver. Também conosco a Gisela Pinheiro. Também tem nos acompanhado nessa série. Ela que é psicóloga e psicanalista com formação psicanalítica no Instituto Escrita de Freud. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Oi, é um prazer estar aqui novamente. Vamos tratar aí desse tema que é inveja, né? E poder falar um pouquinho sobre as profundas questões psíquicas envolvidas em relação à inveja, né? E aí vamos trazer essas considerações hoje. Eu quero ver, estou querendo saber aqui se a inveja pode ser uma coisa positiva de alguma forma, se ela é capaz em alguma situação de alavancar as pessoas, fazerem elas sair do fundo do poço, etc. Mas já você me diz, tá? Tá bem. E completa o nosso time de hoje, querido pastor Renato Maia, ele que é professor de Bíblia do Seminário Teológico Betel e é também pastor da Igreja Batista 15 de Novembro, em Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro. Obrigadão, pastor. É bom estar aqui outra vez. O que será que a Bíblia tem a falar sobre inveja? Pois é, né, pastor? Aí a gente viu que, né, na introdução eu falei isso, a Bíblia está cheia de relatos sobre inveja. Será que esse pecado é tão capital assim? Quem sabe? Quem sabe, né? Então, lembrando aquela história, como é que é, pastor? A gente fala pecado capital, mas essa denominação de pecado capital, como é que é essa história? Eu quero sempre começar a nossa série relembrando isso, para deixar claro, a gente enfatiza pecados capitais, mas o que é o pecado capital? É uma categoria interessante, começa cedo na história da igreja cristã, mas ela é defendida mais pelos católicos na sua teologia mais tomística, de Tomás de Aquino, em que ele define 3 tipos de pecado: pecado capital, como origem de todos os outros, pecado mortal, que leva à morte, e o pecado venial. Só que quando a gente faz uma teologia bíblica, a gente não consegue concluir essas categorias. A gente conclui mais que todo pecado leva à morte. Não há um pecado maior ou um pecado menor. Todos eles desagradam a Deus, e a Bíblia clara diz uma expressão muito forte, diz que Deus odeia o pecado, não o pecador. O pecador é chamado para chegar ao amor de Deus, mas o pecado, o ato em si que desagrada a Deus, sim, Deus odeia porque afasta o homem de Deus. Isso aí, é bom deixar claro isso, né? Deus odeia o pecado porque afasta o homem de Deus. Porque o pecado, ele na verdade, faz o homem não ser feliz, não ter uma vida plena, uma vida abundante. Aí Deus odeia isso, porque ele quer, o plano dele para o homem, né, para o ser humano, é que o homem seja feliz, que o homem esteja bem, que tenha uma vida plena, abundante, de cabeça para cima. Gente, vamos lá, vamos definir o que é inveja. O que é inveja? O programa já começou fazendo uma pequena definição, e eu queria acrescentar só uma questão, né? Não é só você querer ser igual ao outro, querer ter as coisas que o outro tem, mas às vezes a inveja também é não querer que o outro tenha. Então, às vezes, você nem quer, né? O invejoso nem quer aquele bem ou então ser como aquela pessoa, mas ele não quer que aquela pessoa tenha ou seja aquilo. Então, a inveja, ela é um sentimento, né? É um sentimento dos piores, eu acho, assim, mentalmente falando, para o indivíduo. Nem eu, nem ninguém. É tipo assim, né?
fulano tem, e você começa a ter raiva daquela pessoa, quase porque a pessoa tem alguma coisa que você não tem. Agora, essa raiva, ela é já comprovada cientificamente por que ela acontece. Porque a inveja, ela acontece num lugar no cérebro que acontece a dor física. Então, a pessoa que sente a inveja, ela sente uma dor. Ela sente uma dor. Então, é uma dor da alma. Né? Então, assim, eu lendo algumas coisas, estava lá escrito, e é muito interessante isso, que Sócrates, há milênios, já falava que a inveja é a úlcera da alma. E é interessante que agora os cientistas comprovaram que o local onde a inveja se faz é um local de dor física. Então, realmente é uma úlcera. Verdade, verdade, verdade. Eu pensei que você fosse dizer o ditado popular, que a inveja mas graça é uma úlcera. Sócrates dizia que é a úlcera da alma. A úlcera da alma. Exato. E aí? A inveja, ela é um sentimento muito velado, não é admitido, né? E ela tem, assim, questões muito, muito interessantes, quando a gente falou, né, da gula em relação à oralidade, a fase oral da criança, da avareza em relação à analidade, a fase anal em que a criança passa. Nós refletimos aqui algumas questões psíquicas sobre isso. E a inveja, ela passa também por uma fase muito importante e significativa no nosso desenvolvimento psicossexual. Ela passa pela fase fálica, onde a menina, ela tem ali uma inveja em relação ao pênis do menino. Mas não vamos colocar aqui apenas o órgão, né? O pênis enquanto um representante de vigor, de força, de resolução, de potência, que significa falo, a menina se vendo numa condição faltosa, não tendo esse suposto falo por não ter o pênis. Então, a inveja é uma coisa muito marcante nesse momento na fase fálica do desenvolvimento psíquico. Tem dos homens também, né? Eu acho que a doutora vai poder falar até melhor, né, sobre isso, porque os homens também tem uma teoria que diz que os homens têm a inveja do útero feminino. A inveja aí em contrapartida, né? Supõe-se que a mulher, o homem tem inveja da maternidade, né? Digamos. Então a gente vê que como isso já perpassa, né? Homem e mulher, nessa guerra dos sexos, a inveja está aí muito gritante acontecendo aí, né? Em relação ao masculino e ao feminino. Verdade, verdade. E biblicamente, pastor, tem alguma ênfase para a gente colocar sobre o que é a inveja? A Bíblia é um livro especial, porque ela conta o jeito que o ser humano está, como ele age depois da queda. Então a Bíblia conta claramente a história. Tem um rei fantástico que criou praticamente toda a nação israelita, que é Davi. E a história de Davi, a Bíblia conta em detalhe toda a sua situação e tal. Lá no Gênesis tem uma história fantástica que Estevão, lá no Novo Testamento, diz que foi por inveja que os patriarcas entregaram José. Se a gente for analisar a história de José, e eu queria resumir rápido, depois alguns comentários, né, podem caminhar nesse sentido. José era o filho preferido de Jacó. José era filho, e na época socialmente era aceitável a poligamia. Jacó tinha 4 mulheres, isso causou uma série de problemas na própria vida dele, mas ele tinha uma escolhida, que era Raquel. E Raquel, depois de muito tentar e não conseguir, gera José. E José era o filho preferido de Jacó. E os outros irmãos, os outros 10, porque Benjamim não era vivo ainda, os outros 10 ficam com inveja de José. Fazem miséria. José inocentemente tem sonhos em que Deus já vai dizendo o que ele será no futuro, mas ele conta o sonho. Isso alimenta ainda mais a preferência do pai por um filho. A tal ponto que eles ficam tão invejosos, quando
quando José, mandado pelo pai, vai ver se os irmãos estão fazendo alguma confusão, vai ver que, né, é uma história familiar muito complicada. Eles dizem, lá vem o tal sonhador. Então resolvem prendê-lo, resolvem matá-lo. Um dos irmãos diz que não pode fazer, e José é vendido para o Egito. Então essa foi por inveja de José, sem saber o que Deus tinha planejado para cada um e a importância de cada um. E aí a gente entra no o que é realmente a inveja biblicamente. É eu não aceitar o plano de Deus para a minha vida. Deus tem um plano para mim, pobre, rico. Eu não escolho os pais, eu não escolho o país em que eu nasço, eu não escolho a minha cor de pele. Foi Deus quem escolheu para mim. E cada um de nós é especial e tem uma impressão digital. Nós somos únicos aos olhos de Deus. Quando a gente esquece isso, a gente começa a ter inveja do outro que tem aquilo que eu gostaria de ter. E aí a gente vai para a inveja, porque a gente acha que o outro é melhor do que eu, porque ele tem algo que eu queria ter. Que eu queria ter, que eu não aceito, que eu sofro porque eu não tenho, né? Porque querer, assim, algo que, né, gostei, papá, achei bacana, mas quando isso começa a se transformar em sofrimento, né? Sofrimento. É complicado, é complicado. E talvez essa é exatamente a questão, é a rebeldia contra Deus. Deus me fez assim. Se cada pessoa pudesse dizer, Deus me fez único. Deus, quando me fez, quebrou a forma. Eu sou único aos olhos de Deus. Mas a gente vai para a solução da inveja, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre ela. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Sabe que ontem à noite estava ouvindo, tem uma emissora que eles têm um quadro onde um terapeuta, né, ele dá conselhos sobre problemas das pessoas. E tinha uma moça que pediu um conselho lá desse terapeuta, porque ela se achava feia. Ela dizia, eu não gosto do meu corpo. E sabe o que o terapeuta respondeu? Ele dizia assim, você não tem que gostar ou deixar de gostar do seu corpo. Esse é o seu corpo, é aquilo que Deus te deu. As outras pessoas é que vão gostar ou deixar de gostar, né? E você, quando você diz que você não gosta, você já está dando um caminho, determinando que nem é o verdadeiro. Confie em Deus. Toma posse daquilo que Deus te deu, na plenitude do que Ele te deu. Era o recado um pouquinho do que estava sendo dado e que a gente está dizendo já aqui no início desse programa também, né? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo. Vou para o intervalo e eu volto já já. E eu queria saber de vocês se dá para a gente delinear o perfil de um invejoso, né? É possível a gente... eu estava falando ali, né? É o pecado mais conhecido, mais falado e talvez o mais fácil de identificar. Como é que a gente identifica uma pessoa invejosa? Tá? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima.